Olá pessoal, meu nome é Josias Monteiro, sou professor de matemática e nessa última rodada valorizamos 13,79 cartoletas, que foi um resultado extremamente satisfatório e nos fez retornar para o top 50 da Nacional. E vocês, quantas cartoletas valorizaram? Me diz aí nos comentários, vamos interagindo. Como eu havia dito, aqui na Nacional subimos 15 posições, estamos hoje na 49ª. Na posição de número 49. Vamos tentando nos consolidar nesse top 50. Nosso time ficou sem César, que passou a semana toda como provável. Inclusive no domingo ainda estava como provável pelo noticiário. Mas aí de última hora tiraram ele. Foi uma pena, mas faz parte. Os jogadores que nos trouxeram mais cartoletas foram Calegari com 1,5. Foi Lima, bateu até pênalti, foi mais do que a gente esperava, não imaginei que ele batesse pênalti, mas já estava valorizando bem e valorizou mais ainda. Fez 2,3 cartoletas. Soteldo com 2,4. Mas agora é hora de vender todo o time e partirmos para novas contratações. Como técnico, tem 3 nomes que eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu ordenar aqui pelo último resultado. Desses aqui que estão zerados, nenhum está interessante para a rodada. Os melhores nomes são Jair Ventura, que fez apenas 0,12, Glauber Ramos com 0,3 e Luxemburgo, a gente combinou de indicar apenas 3 de cada posição. Quer dizer, no meio e no ataque a gente indica 6. Lateral e zaga indicaremos 4. E goleiro e técnico apenas 3. Mas bom, desses 3 aqui, qual deles você acredita que tem a maior probabilidade de manter o saldo de gol? Jair Ventura contra o Corinthians, Goiás contra o Ceará ou Vasco contra o Bragantino? Acredito que seja Glauber Ramos e por isso mesmo vou estar confirmando ele em nosso time. Aqui na lateral nós temos algumas barbadas, 2 barbadas, 3 na verdade, que é Patrick, menos 5,7, menos 5,3 para Carlinhos e para Kevin, menos 4 pontos na última rodada. Qualquer coisa que eles façam já trazem uma valorização satisfatória, mesmo que percam saldo de gol. Outro nome a ser considerado é dentro de casa Tinga, jogador muito ofensivo, tem uma média boa de 3,18, mas quem eu vou confirmar no time pela extrema desvalorização vai ser Patrick e Carlinhos. Acho que estarão na maioria das equipes. Na zaga, já não está tão bom, mas tem nomes. Nós temos aqui o Anderson do Fortaleza, o Anderson ou Paulão do Fortaleza, contra o Santos. Será que eles seguram o Marinho ou será que eles fazem falta e tomam cartão? Não estão tão desvalorizados assim. O Anderson vem de menos 2,9 e Paulão de menos 0,9. Uma coisa é certa, não indico os dois, ou um ou outro, de preferência o Anderson. A segunda indicação seria João Vitor do Atlético Goianiense. Enfrenta um Botafogo que está praticamente em desespero, tem que ir muito para o ataque, e isso aí afeta a perfeição de qualquer time. A pressa sempre será inimiga dela. Então João Vitor é uma possibilidade boa, vem de menos 2,2. Outros nomes que nós teríamos são Hever, do Atlético, contra o Grêmio, mas coisa difícil é o Atlético manter saldo de gol. E zagueiro sem saldo de gol dificilmente pontua. Também não está assim tão desvalorizado a ponto que justifique. Outro que também não está tão desvalorizado, mas tem um favoritismo maior contra o Vasco é Léo Ortiz. Vem de menos 0,10 e vou apostar nele, Léo Ortiz em nossa zaga. Mas acredito que a maioria vai de Wanderson. Outro zagueiro que a gente vai estar escolhendo é esse aqui, João Vitor. Ele tem uma média bem mais interessante do que o Anderson e Paulão. E enfrenta um Botafogo, como eu disse, meio desesperado. Acho difícil o Fortaleza manter o saldo de gol, mesmo tendo uma defesa muito sólida. Chega um momento do campeonato que ele tem que optar, ou vou ser um time sempre defensivo, ou em alguns momentos partirei para cima. E como o Santos deve ir com um time mesclado, acredito que o Fortaleza, pela proximidade que está ali da zona de rebaixamento, é o porteiro,
Por essa proximidade, acredito em um time mais ofensivo. Se é mais ofensivo, cede mais espaços atrás. E o Santos é um time muito rápido. Então fecho com João Vitor e Léo Ortiz. Mas atentem ao nome de Wanderson. Qualquer coisa que ele fizer já pontua. Aqui no gol, nossas melhores opções são esses três primeiros. Tadeu, Marcelo Lomba e Felipe Alves. Todos eles vêm de grande desvalorização. E aí a gente pergunta, qual deles deve manter o saldo de gol? Talvez nenhum. Os jogos são todos três muito equilibrados. Por ter um histórico de muitas defesas, coisa que Marcelo Lomba, por exemplo, não tem, ó a média dele, 1,02, por ter esse histórico ser a segunda melhor média do Cartola, vou ficar com Tadeu. Acredito que seja a escolha da maioria. Na meiuca, as melhores opções que a gente tem, é esse aqui, Ariel Cabral, menos 3,3. A média dele é baixa, mas se nessa rodada ele fizer a média, ele já traz alguma cartoleta para a gente. Pouca, se ficar com apenas 0,63, mas traz. Agora, de vez em quando, ele negativa. Aqui fez menos 1,4. Se voltar a fazer menos 1,4, eu acho que fica ali no equilíbrio, nem valoriza, nem negativa. Mas se ele fizer 2, 3, 4 pontos, aí já traz uma valorização interessante. Mas não creio que passe disso. E aqui no meio e no ataque, vocês sabem que a gente sempre prefere times um pouco mais ousados, buscando sempre jogadores que possam mitar. Mas Ariel Cabral é uma alternativa interessante. Outros nomes possíveis, é esse Gabriel Sara, que fez menos 1,7. Ele é meio que uma no cravo, outra na ferradura, mas ele mais positiva do que negativa. Então é uma ótima opção nesse jogo. De vez em quando até faz gol, dá assistência. Temos Marlon Freitas, que inclusive estava no time na última rodada, negativou e ainda assim nos trouxe 0,3 cartoletas. Mas ele, por 2 vezes no último jogo, ele teve prestes a marcar. Inclusive perdeu um gol para quase que embaixo da trave, ali na entrada da pequena área. Fizesse, teria trazido diversas cartoletas para a gente. Temos ainda, dentre as nossas 6 indicações, é Vina, menos 0,3, jogador de média 6,2, enfrenta um Goiás que cede muito espaço lá na defesa. Daí até que o motivo de Tadeu fazer tantas DDs. Então Vina é uma excelente opção. Vamos ver se tem outras. Aqui no escondido nós temos Gerson. Gerson dificilmente negativa. E não negativou na última. Mas ele fez aqui 0,1. Nem dá muito para a gente enxergar. Mas foi essa a pontuação dele. A pior das últimas 10 rodadas. Então a chance de fazer além dessa pontuação é boa. O jogo, eu concordo que seja um jogo bem complicado contra o Palmeiras. Outro nome que nós temos aqui, que a gente pode falar com vocês, é de Gabriel Menino. Como eu só vou indicar 6, eu vou falar somente de Gabriel Menino, mas poderia também falar de Rafael Veiga. E aí vocês decidem quem coloca. O Gabriel Menino, ele às vezes negativa, mas às vezes também pontua alto. Pode rolar assistência, mas inegavelmente é um jogo difícil contra o Palmeiras. Estou com um pouquinho de dúvida, mas quando a gente decidir, se por acaso resolver mudar, as ideias virem melhor na mente, eu divulgo aqui mesmo no topo dos comentários, vocês já sabem disso, pelo menos meia hora antes do fechamento do mercado. E divulgarei também no Instagram. Mas por hora, nosso time fecha. Cheio de dúvida aqui com esse Ariel Cabral. Estou com medo de estar sendo muito conservador, mas vou colocar ele. Não são tantas opções assim que nós temos no meio de campo. Outro é Gabriel Sara. Esse aqui já para mim já é uma certeza. E o terceiro meio-campista vai ser Vina do Ceará. Deixou de bater pênalti, mas continua sendo uma ótima, uma excelente opção para o Cartola. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando, então aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos para os nossos atacantes. Quem é que a gente tem aqui com potencial de valorizar? Eu tenho 2 certezas que já vou adiantar para vocês. Um é Fred.
Fred é o batedor de pênalti do Fluminense. O Coritiba entrou em fase total de desespero. Até ganhou a última, estava com um jogador a mais logo cedo. Então isso aí torna Fred. É aquela história, né? Pode ser que não aconteça nada, ele negativa com certa frequência, mas também, olha para aqui, 10,2 na última partida. Então Fred, estou colocando. A outra, está aqui no meio dos escondidos, vai ser Gilberto do Bahia. Gilberto vem de menos 3,2. E eu espero um time do Bahia, acredito, um time do Bahia muito ofensivo nessa rodada. E o que o Bahia tem de melhor ao longo do campeonato, se tem a pior defesa, ele tem um ataque muito bom. Um ataque que talvez seja até o que esteja prejudicando a defesa. Tomara que não corrijam isso agora. Mas Gilberto sempre rende scouts. Então ele se torna, pela extrema desvalorização e pelo potencial dele, além de ser um bom batedor de pênalti, já confirmo ele no time. As outras, nos restam 4 outras possibilidades. Uma é Babi contra o Atlético Goianiense, Matheus Babi, média 3,1, se bem que essa média foi muito no início do campeonato. Ultimamente ele nem vinha sendo titular. Segundo o Cartola, vai ser nessa agora. É uma boa possibilidade, Matheus Babi. Fernandão é outro, tem uma média interessante, 2,63. Temos ainda Jô do Corinthians, muito por conta da facilidade do jogo, facilidade teórica. O Corinthians é claro que é favorito diante do Sport, mas algo que o Sport tem de bom e bota muito em prática nos jogos dele é o sistema defensivo. Então, quando eu falo facilidade, contextualizem o termo. Então, Jô se torna uma boa possibilidade. Fez aqui 8,40, na última fez 0,3. O Corinthians, muito embora tenha tomado de 4 do Palmeiras, está numa crescente. Isso aí torna Jô uma possibilidade a ser analisada. A outra, ele vem de 1,2, é PP do Grêmio. O Atlético é um time que cede muito espaço defensivo. E PP pode se aproveitar disso aí. Potencial ele tem, ó, a média 6,3. E seriam essas minhas 6 indicações. Eu não vou indicar Brenner porque seria a 7ª. Mas claro que é uma boa possibilidade. E aí cabe a vocês analisarem o que realmente vai ocorrer. Eu vou fechar aqui com o PP. Acredito que ele pode fazer uma boa pontuação nessa rodada. E como capitão vai ser ele próprio. O jogo é bem encardido contra o Atlético Mineiro, mas, como eu tinha dito, é um time que cede muitos espaços defensivos. E o Grêmio pode se aproveitar disso aí. Nosso time fecha com Tadeu, Patrick, Carlinhos, Léo Ortiz, João Vitor, Ariel Cabral, Gabriel Sara, Vina, Fred, Gilberto, PP e Glauber Ramos como técnico. Custou apenas 78 cartoletas, mas isso não importa muito. O que nos interessa é o potencial de valorização de cada um deles. Se gostou, deixa um like, beleza? Abração e uma boa rodada para todos nós.